Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Diana Rodrigues, diretora de Marketing e Comunicação da TOTVS. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Aqui comigo na mesa, Metal Shirts. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Diana, conta um pouco pra gente, já que o foco é liderança de marketing. Primeiro vamos entender que produtos e serviços, eu sei que não são poucos, que a TOTVS tem aqui no Brasil. A TOTVS é uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente oferece qualquer solução em tecnologia para uma empresa. É um negócio B2B. As tecnologias da TOTVS, elas começaram com o RP, que é uma solução de back-office de uma empresa para você fazer controle financeiro, controle de notas. Então, toda empresa que, a partir do momento que ela começa a se profissionalizar e sair de uma planilha, de uma calculadora, Sim, ela começa precisa de a um crescer. sistema. Então, o RP é o software de entrada, né? A TOTVS está presente em 12 segmentos da economia. Então, a gente vai do agro ao varejo, à hotelaria, a grandes manufaturas. Então, só de você falar em segmentos diferentes, a gente está falando de necessidades completamente diferentes da indústria quando você pensa em tecnologia. Sim, tem Então, isso. desde uma necessidade do agro de controle fitossanitário na plantação, de bater ponto de um funcionário de maneira remota, a uma grande manufatura que tem necessidades completamente diferentes. Então, o portfólio da TOTVS hoje tem mais de 350 soluções. É uma loucura do ponto de vista de marketing, a gente comunicar e tentar explicar tudo isso. Um ponto, Diana, aqui para passar a bola para o Metal. Essa relação B2B, essa venda mais complexa aí que o marketing ele tem um marketing muito técnico, né, setorial. Quando você trabalha em diferentes setores, como é que você faz para fortalecer esses canais comerciais de venda com essa especificidade na ponta? Você cria 300 tipos de abordagem, você tem formas de customizar? A matriz de marketing é uma loucura quando a gente pensa no mercado B2B. E o mercado B2B ele tem uma coisa muito diferente do B2C, e eu sempre dou o exemplo de tênis, né? Você comprar um tênis é um impulso muito pessoal, né? De gosto, aquilo que eu quero, tem uma impulsividade naquela compra. Quando você pensa em um B2B, independente do negócio, quando a gente vai para a tecnologia ainda, que não é um investimento barato, envolve uma série de decisores na empresa, envolve tempo. Então, a média de um ciclo de compra de software é até de 3 meses a 7 meses, geralmente. Então, é um relacionamento de longo prazo de marketing. É uma venda Eu complexa. falo com esse cara muitas vezes, né? Geralmente, um que a gente chama de deal name, uma nova compra de software, eu, como marketing, falei com ele 20 vezes antes dele fazer essa compra. Jesus. Né? Eu chamo ele para evento, eu faço marketing digital, eu régua de e-mail, e tem uma proximidade do marketing com o time de vendas muito diferente do que no B2C, né? A gente tem uma relação eterna de amor e ódio, né? A gente precisa andar de mão dada e tá próximo mesmo, porque ele precisa me dar o calor. Eu preciso vender tal coisa, preciso chegar no CFO, preciso chegar no cara de TI. E quando a gente pensa em comprador do B2B, ele também é uma cadeia enorme, porque antigamente quem comprava tecnologia era o profissional de TI. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia marketing compra tecnologia quando você pensa em ferramenta de automação, de envio de e-mail, de disparo, de WhatsApp. Quando você pensa no profissional de RH, o profissional de RH também está comprando ferramentas de avaliação de performance, de ciclo de funcionário. Então, o interlocutor não é mais só uma pessoa. Então, essa matriz fica cada vez mais complexa. Imagina a complexidade de conversar com diferentes... Não, muito complicado. Você falou que tem 120 pessoas na No equipe, marketing, só no marketing. Isso. Conte um pouco da história da empresa, que é um pioneiro, né, em software no Brasil. A TOTVS é líder de software no Brasil, ela é uma empresa de 40 anos, ela nasceu como microsiga, né? O fundador é o Laércio Cosentino, que criou ali uma tecnologia, uma linguagem, a DVPL, o Proteus, o software muito conhecido de mercado, o carro-chefe, o RP. E a TOTVS, ela veio crescendo, ela cresce muito de maneira orgânica e inorgânica. Então, a gente cresce também muito por M&A, né? Quando você pensa em tecnologia, que é M&A? Desculpe. Compra de outras empresas, Tá. né? Tá. Que é a aquisição de outras empresas. Porque, às vezes, no mercado de tecnologia, em vez de eu desenvolver uma tecnologia do zero,
Às vezes vale mais a pena eu entender uma tecnologia que já existe, já está pronta e comprar essa tecnologia, essa solução. E o time vem junto. O time vem junto, né? Vem exatamente esse conhecimento. Então a TOTVS cresceu muito para aquisição, então a TOTVS como marca, ela antes era Microsiga, ela nasce em 2008, porque antes disso a TOTVS comprou praticamente todos os concorrentes de RP que tinham no mercado brasileiro. Ela compra todas as empresas. Desculpa. O RP é o software de back-office das empresas, é o para dentro, é o que organiza a empresa. Todo o sistema financeiro, de notas a pagar, controle fiscal com o governo, é um software regulatório. Toda empresa que tem governança, que um dia se quiser estar listada na bolsa, precisa ter um software, um RP implementado. Sim, né? sim. Então a TOTVS, ela compra muitas empresas. E de Microsiga, ela precisa fazer aquela junção de culturas, né? Ela comprou a DataSul, por exemplo, era uma grande empresa de Joinville de software. A RM era uma empresa grande de software em BH. A TOTVS compra todas essas empresas e cria a TOTVS. Né? TOTVS é um nome latim, significa tudo, todos, e ela é criada exatamente para criar-se uma nova cultura lá atrás. Quando a TOTVS surge, ela começa a ganhar mercado e incomodar, inclusive, os concorrentes internacionais. Até então, você pensava em software, você pensava em grandes empresas estrangeiras, né? Quem são suas concorrentes lá fora? Lá fora, a SAP e a Oracle, acho que são as maiores empresas de RP. Sim. Mas quando a gente vai para o Brasil e realidade fiscal brasileira... Pois é. Não é. Aí você tem um monte de micro concorrentes especializados em seus segmentos. Então, tem concorrentes muito especializados em RH, em software para RH, em software de RP. Então, aí fica uma loucura. Então, a TOTVS, ela, de lá para cá, ela foi a primeira empresa de tecnologia a entrar na bolsa. Ela está no índice Ibovespa, entre as principais ações. Ela cresce. O crescimento da TOTVS nos últimos anos, ele é de dar muito orgulho você ver como a empresa cresceu. Ela é uma das marcas mais valiosas do Brasil, segundo o ranking da Kantar. No mercado B2B, ela é a única B2B, inclusive, do ranking da Kantar. Porque a marca B2B, ela não é tão conhecida do grande público. Sim. Ela é conhecida das empresas. Sim. Se você perguntar para uma empresa e falar em software, a marca TOTVS, ela é conhecida. E, Diana, me conta um pouquinho a estratégia sua de marketing. Quais são os passos quando você vai construir, por exemplo, uma trilha para um novo produto? Por onde vocês começam? Vocês vão para feiras setoriais? Vocês fazem, de certa forma, demonstrações ou produtos que são... Qual que é a sua estratégia para introduzir um produto novo? Perfeito. Então, vou pegar, por exemplo, um software para supermercado, né? PDV, controle de estoque de supermercado, a gente tem essa solução. Então, quando a gente vai criar um novo produto, a gente tem algumas estratégias, né? Primeiro que a gente brinca, como tem muito software, e software, ele tem uma série de especificações, de módulo, ele não é uma coisa simples, a gente brinca que a gente começa fazendo o manual da geladeira, né? Então, entendendo com o time de produto tudo que contém aquela solução de fato, né? Para um cara técnico que queira entender como é que ela funciona, quais são os módulos, entenda. Então, a gente parte do manual da geladeira. Tá. Com o manual da geladeira pronto, a gente começa a desdobrar para todos os nossos canais de comunicação, para ter todos os assets prontos antes de ir para o lançamento. Entendi. Então, ele não nasce sem eu estar com a página no meu site falando dessa solução, eu ter todos os meus materiais desenvolvidos, eu ter um PPT de vendas pronto e organizado de demonstração dessa solução, eu ter a demonstração da solução, porque no caso de software eu preciso navegar pelo ambiente. Então, a gente grava essas demonstrações, mostrando como é que funciona de fato isso. Eu faço todo o enxoval de vendas, a gente seta as campanhas de mídia que precisam estar prontas, de Google, AdSense, para a gente poder ranquear. A gente faz o treinamento com a força de vendas, aí a nossa relação muito próxima com o time comercial. Eles precisam estar com um discurso afiado e certo, né? Quais são os prós e contras da solução, quem são os principais concorrentes de mercado que a gente tem para o lançamento daquela solução. Quando isso está pronto, a gente tem uma máquina de eventos, porque para o mercado B2B, evento, eu preciso falar cara a cara, porque é muito complexo às vezes a explicação. A TOTVS faz 700 eventos no ano. 700 eventos? Louco. Você está brincando? Não. 2 por dia?
Incluindo o fim de semana? Inclusive no final de semana. É uma loucura, é uma máquina de evento no Brasil inteiro, a TOTS está no Brasil inteiro, a América Latina também. É uma loucura de evento. Eu tenho um grupo com um time de eventos que eu não acompanho, não consigo mais acompanhar. Sim. Tanto evento que as pessoas, evento presencial, evento online, feira de mercado. No caso de supermercados, por exemplo, tem a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, que é uma feira super importante no setor. Sim, acho que é a maior da América É a Latina. maior. Não tem como eu não estar na APAS. Então a TOTS tem um stand na APAS para poder se aproximar desse setor, ter relação com esse setor. Isso eu estou dando exemplo de supermercado, eu tenho 12 desses, né? Agora, quando você starta uma campanha, uma estratégia de marketing, como é que você volta depois para a empresa, trazendo esses KPIs, falando assim, isso está dando certo? Como é que você ajuda eles no estratégia? O marketing B2B, diferente do B2C, eu acho que ele desde sempre foi cobrado por esses resultados. Talvez pela relação até muito próxima do time de vendas, né? Eu sou cobrada exatamente por quantas, a gente chama na TOTS de oportunidades. O que são oportunidades para gente? São quantas pessoas me verbalizaram que se interessaram pela minha solução e querem conversar com o time de vendas. Então, esse é o lead que você criou. E aí é um lead que eu criei. Não é simplesmente preencher um form na internet e me mandar. Porque eu preciso ter qualificado. Eu tenho um time de qualificação dentro do marketing da TOTS. Então, se alguém preencheu um formulário no meu site dizendo que quer uma solução, se alguém foi num stand de um evento meu e lá verbalizou o que é isso, se alguém respondeu a um e-mail de uma régua, não importa como você chegou em mim por uma ação de marketing, esse meu time liga para as pessoas para ter certeza que ela realmente entendeu, que ela tem bolso, que ela tem perfil e que aquela solução vai atender. Isso alinhado, aí eu mando para o time comercial. Hoje, 30%... Você manda bem completo. Completo. 30% do que o time comercial precisa para o ciclo dele de venda vem do marketing hoje. Olha que incrível. E aí a gente acompanha. Mas quando eu mando essa oportunidade para ele, isso tudo rastreado. Empresa de tecnologia, tudo rastreado por software. Quando eu mando para ele, ele vai ter que me dizer se era qualificado. Se ele perdeu por quê? Perdeu porque perdeu para concorrência, perdeu por preço. A gente precisa saber também um feedback Claro. do porquê que aquilo não deu certo. Eu tenho uma área de dados dentro do marketing, eu tenho uma Martech dentro do marketing, que é uma coisa rara. Martech é uma área de tecnologia dentro do marketing. Ó, louco. E o que Feito por vocês? Por suposto. Por suposto. Agora, me diz uma coisa, das estratégias, dos canais de venda que hoje vocês vêm utilizando, com esse salto tecnológico que a sociedade está presenciando, o que tem funcionado mais para abrir leads? O que é o tradicional redes sociais? O que você sente que dá para escalar? É o site. Uma coisa que eu sempre falo é que o Brasil não é Rio-São Paulo, definitivamente. A TOTS é uma empresa nacional com presença no mercado inteiro. O que funciona em marketing que eu faço aqui em São Paulo não funciona no marketing que eu faço no Mato Grosso, no marketing que eu faço em Manaus. São na Bahia. outras abordagens. Eu tenho marketings espalhados no Brasil inteiro, né? Unidades com seus marketings atuando de acordo com cada região. Então isso para a gente é uma coisa, primeiro, muito importante. Cada região identifica o que funciona para ela. E acredite, funciona muito diferente por região. Aí eu quero uns exemplos. Qual a diferença por exemplo, entre uma Manaus coisa e São Paulo, que Bahia e São Paulo? Uma coisa que funciona muito bem, por exemplo, no Mato Grosso pra gente. Tá. Rádio. Que hoje em dia tem muita gente que fala rádio para ainda... vender software B2B? Rádio. Isso para mim é muito surpreendente. Porque tem ainda uma questão de, cara, eu preciso... eu conheço essa marca? Ela é conhecida? Olha né? só. Ele precisa precisa dessa fazer referência da reputação marca, meio... reputação para ele me considerar. Interessante. Né? Tem regiões, São Paulo, é muito mais, às vezes, deixa eu entender o que tem aqui, né? O que você atende? Você atende em ESG? Você é uma empresa com governança? Está listado na bolsa? Seus clientes são grandes? Sim, todos já conhecem a TOTS. É diferente, né? Tem regiões que... Você não faz rádio em São Paulo? Eu não faço rádio em São Paulo. Só quando a gente tem alguma campanha de brand e complementa essa campanha de brand, né? Mas eu faço... A gente está com filme publicitário, por exemplo, no ar agora.
Vai falar, cara, tem um publicitário para empresa B2B? Sim. Para conhecimento de marca também é importante. Interessante. As pessoas Onde precisam passa? ter a referência. É TV fechada. Que canais? De esporte, a maioria. Que é onde está o público que Até você compra consegue ter esse recorte. tecnologia. Olha que curioso. Ótima. É claro. Então, agora, por exemplo, no interior de Minas, sabe o que a gente faz muito, que funciona lá? Triângulo Mineiro. Outdoor. Olha só. Então, eu sempre falo, não vai para o Rio de São Paulo, né? Você tem que... Então, o mix de marketing de B2B tem tudo. Tem tudo. Eu tenho evento, eu tenho rede social, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn, eu tenho um site que, obviamente, potencializa muito para geração de demanda. WhatsApp, botão de WhatsApp, a maioria das pessoas quer o retorno rápido. Então, o fato de eu ter um time que faz essa pré-qualificação é ótimo, porque entrou no meu site, clicou no WhatsApp, que atende esse meu time, já atende na hora. Já conversa com esse cara e entende se ele de fato é um lead ou não. Então não dá para abrir mão de nada. E, Diana, deixa eu entender, tanto na comunicação como na prestação de serviço. Qual que você acha que é o diferencial da TOTVS em relação às multinacionais que estão presentes aqui? O que é? Cultura? Capilaridade. Capilaridade. Né? A gente está no Brasil inteiro mesmo. Tá? Tá. A gente tem unidade no Acre, em Roraima, Tocantins. A gente está no Brasil inteiro. Capilaridade. As unidades que a gente tem, a nossa unidade lá de Cuiabá, ela é formada por pessoas da região, que falam a linguagem da região, que conhecem as pessoas, que conhecem os costumes. Então, já tem quando você pensa na empresa brasileira, essa também é outra coisa que a gente precisa desmistificar. A empresa brasileira não é a da Faria Lima. O retrato de empresa nacional não é o que a gente está vendo na Paulista. O que você mais encontra? O que é Você vê que grandes empresa empresas nacionais, é o empreendedor que de fato venceu. Ele construiu, ele teve uma ideia, ele acreditou naquela ideia e aquilo virou um grande império. Você olha aquilo e são empresas muito familiares, algumas de origem. Sim. O agronegócio é um super exemplo disso. A gente tem empresas enormes de agronegócio nesse país, você vai ver, é uma família, né? Varejistas também. A gente tem alguns exemplos, a Madeira, que todo mundo conhece, a Madeira é um negócio que ficou gigante, né? Sim. Que é nosso cliente, por exemplo, a Catupiry é nosso cliente também. A Catupiry é uma empresa de origem familiar. Lorenzetti, cara, são empresas que nasceram e tem muito de familiar ainda no pensamento, né? E a TOTVS tem um guarda-chuva da campanha que é muito genuíno nosso, está com a gente há muitos anos, que é a TOTVS acredita no Brasil que faz. A TOTVS é uma empresa brasileira que nasceu de um sonho, de um fundador, que criou uma tecnologia que de igual para igual, briga com grandes empresas internacionais. A TOTVS é referência em tecnologia no Brasil, né? Sim. Os nossos clientes são a mesma coisa. Então foi o cara que a Catupiry, ela virou referência. Eles precisaram explicar, para poder vender Catupiry nos Estados Unidos, tiveram que criar uma categoria daquele queijo. Sim. Né? Buchas Lorenzetti. Sim, são gigantes. Mantiqueira, a gente tem cliente Mantiqueira, são histórias lindas. O cara mantiqueira todos os ovos. Passam com a super responsabilidade nessa produção. Esse então, pioneirismo é muito legal. Essa é a empresa nacional. E esse cara, ele precisa olhar olho no olho. Então, além da capilaridade, se você tiver qual empresa, se tiver qualquer problema no software, você vai chegar na Brasleme, na Zona Norte. Que é onde você vai chegar no quarto andar e você vai falar com o Denis. Você vai falar com o presidente da empresa. O acesso realmente não é um 0800. E tem um outro grande diferencial, que é a questão fiscal nesse país. Né? O nosso software, ele é referência. A gente se adequa à legislação. Porque a gente está aqui. Para um software estrangeiro entender isso aqui e se adequar, tem que mandar E-Social, tem agora a reforma tributária. Como é que se adequa a essas soluções? A gente é brasileiro, a gente é nacional. Deixa eu te perguntar um ponto que eu sempre tive dúvida. Quando a gente implanta uma nova tecnologia numa empresa, tem aquela questão dos times adotarem ou não a tecnologia. Sim. Vocês ajudam a empresa nesse convencimento interno, que é uma luta. É complicado. Porque tem os times que já estão acostumados, ou faz na planilha do Excel,
ou faz num software caseiro? É ser humano, né? Independente de ser o B2B, é o B2Human, né? É o B2 o quê? Human. É um ser humano ali. Existe a comunicação, ela é peça-chave em todo o processo de adoção de transformação digital de tecnologia. A gente precisa falar, precisa desmistificar para as pessoas, né, o que aquilo, mas não vai fazer aqui, eu gosto do meu controlezinho aqui, né? Existe sim um trabalho educativo ali, né? Quando o software, a gente tem um processo de implantação, né, dele. Nesse processo é uma relação que pode dar guerra ou muita paz, né? Se não tiver comunicação para, olha, precisa fazer dessa forma, né? Tem que ter uma proximidade muito grande. O processo de comunicação é a peça-chave. E a gente tem isso dentro de casa também, porque a gente é uma empresa grande. A TOTVS tem quase 15 mil funcionários, né? Diretos e indiretos, com as nossas franquias. E a gente também tem adoções de tecnologias internas, a gente tem que fazer processos de melhoria. Vocês conhecem essa dor bem? A gente conhece essa dor, né? Comunicação interna está dentro do marketing. Então, a gente tem esse processo educativo e a gente sabe que não é simples. É de longo prazo, né? Convencer as pessoas. A mudança causa nas pessoas, primeiro, um susto, né? Diana, você mencionou ESG. Que tipo de softwares vocês fazem e são adotados? Assim, as empresas estão buscando software para ESG? E o que faz ela? Eu acho que as empresas estão preocupadas com ESG porque não é uma moda, né? É uma realidade. Sim. E governança é um desses pilares, né? Sim. Você ser uma empresa que atende a todas as regras de governança, a parte do discurso você tem que ter software dentro da empresa. Claro. Porque é o que vai ajudar você a controlar esse processo como um todo, né? Você mostrar que você tem governança. Que você tem governança, que você é um exemplo de governança nesse aspecto. E a TOTVS, além de tudo, a gente tem um instituto que chama Instituto da Oportunidade Social, em que a gente capacita jovens em situação de vulnerabilidade social em tecnologia. Então, para saber usar um software, para ajudar notas a pagar, contas a receber, ajuda nesse bastidor de administrativo financeiro nas empresas. A gente capacita esses jovens e insere no mercado de trabalho. Que legal. Completamente gratuito, R$0, né? Como chegam os alunos? Os alunos se inscrevem no Instituto, pelo site ou nas unidades mesmo, que a gente tem espalhadas por São Paulo, no Brasil. Ele tem que passar, ele de fato tem que ser um jovem em situação de vulnerabilidade social, então a gente vai avaliar. Ele entra no curso, ele recebe toda a assistência alimentar, vestuário, para assistir às aulas, transporte, ele faz esse curso. Fica em São Paulo? Tem unidade de São Paulo, lá na Zona Norte, mas a gente tem algumas espalhadas também aqui. Esse jovem, depois que ele faz o curso, ele entra num banco de talentos e a gente tenta empregá-lo, empregabilidade mesmo. Tem segundo passo. Esse, pra gente, é o coração. É empregar esse jovem. A gente emprega, em média, 1.500 a 2.000 jovens por ano. Olha que legal. É muito legal. E o iOS, a gente ajuda empresas, poxa, eu preciso aqui atender a lei do menor aprendiz, cotas de diversidade, enfim, o iOS ajuda a capacitar, porque além dos jovens em vulnerabilidade social, a gente capacita também deficientes físicos, pessoas com deficiências para poderem entrar no mercado de trabalho. Então, é um trabalho super bacana do iOS e ele ajuda nesse S do SG também, né, de responsabilidade social. Sim, sensacional. Diana, a gente está com duas ações aqui no Encontros com o Futuro, uma é de liderança de marketing e outra de lideranças femininas, e você encaixa nas duas. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória para assumir uma posição de destaque numa empresa tão capilarizada, tão complexa como a TOTVS, não só na carreira de marketing, também como mulher dentro da empresa. Minha carreira eu fiz relações públicas, porque eu sabia que eu queria lidar com gente, né? Eu gostava de lidar com pessoas, fiquei na dúvida se queria fazer psicologia, mas eu cheguei a ser muito solitário. Aí eu falei, vou fazer comunicação. Por mais gente. Fui fazer comunicação. E aí, logo, o meu primeiro estágio foi no Grupo Silvio Santos, foi com o Silvio. Cara, um exemplo de comunicador. Não tem. Não tem ninguém igual. Não tem no ninguém mundo, igual. talvez. E principalmente, um exemplo que eu acho que eu tive a sorte de encontrar ao longo da minha carreira, de um ser humano muito preocupado com o outro, né?
O Silvio, quando ele chegava no prédio que ficava na Jaceguai, né, já saiu de lá o Grupo Silvio Santos, até ele chegar no último andar, demorava muito, porque ele cumprimentava todas as pessoas e ele conhecia a história dessas pessoas. Que loucura. Então, um exemplo de ser humano e com a capacidade de liderança fora ele era comunicador, né? O Silvio é um comunicador nato. Então, por outro lado, o Grupo Silvio Santos é uma empresa super familiar, então, e brasileira, né? Nacional, produto nosso. Do Grupo Silvio Santos, eu recebi uma proposta para ir para o Unibanco, trabalhar com leis de incentivos fiscais. Olha, que eu curioso. fazia isso no Grupo Silvio Santos, por causa do Teatro e Imprensa, e fui para o Unibanco. De marketing cultural, a área de eventos, a área de comunicação interna. Quando eu trabalhei no Unibanco, o meu principal fornecedor era os Correios, gente, né? Não existia redes sociais. O que a gente fazia era mala direta, era cartinha para casa das pessoas, era uma produção de mala direta e louca. muito bem feitas, por sinal. Era divertidíssimo, elas tinham cheiro, elas tinham formatos. Era um investimento enorme. Era um investimento enorme, milhões e milhões de cartas postadas e tal. Eu acho que eu recebia algum. Eu recebia muito. Era muito divertido. E o Unibanco era um banco de família de origem de embaixadores, né? Os Moreira Salles são embaixadores. Sim. Outra preocupação com o ser humano. Ali eu vi uma questão de desenvolvimento de pessoas, de liderança, de meritocracia, de fato, né? Era um ambiente muito bom. No Unibanco, cheguei a virar gerente, então, no Unibanco, e teve a fusão. Aí teve a fusão com o Itaú, foi um choque de uma marca dessa família de embaixadores, de metrópole, para um banco de origem de engenheiros, extremamente eficiente, com processos um choque cultural perfeitos. Foi um choque cultural enorme, né? E foi um super desafio de carreira, porque de repente eu me vi liderando uma equipe que era metade origem um banco, metade origem outro banco, porque foi feito um mix. As lideranças do Unibanco eram um pouco mais jovens, de idade, né? Então já teve ali um choque. Eu vi de tudo. E eu acho que foi muito importante para o desenvolvimento de carreira, né? E mais uma vez, outra empresa nacional, né? A terceira empresa nacional ali, em que você faz tudo, né? E eu sou muito grata a esse período, a todos os lugares por onde eu passei, porque eu tive a oportunidade de aprender com gente muito bacana, de ter investimento, porque o marqueteiro gosta de dinheiro para a gente poder fazer as ações, né? Para a gente poder criar e ter ideias. O budget nunca dá, né? O Itaú investiu em mim como profissional. Eu fiz uma pós no SPM, na época bancada pelo Itaú e tal. Só que o Itaú é uma empresa muito grande, tinha 360 pessoas no marketing na minha época, tal, né? Muita gente. E eu almejava crescer, né? Eu achava que eu tinha capacidade de muito mais, né? E aí veio a TOTUS. A TOTUS, eu nunca tinha ouvido falar na TOTUS. Eu lembrava da história da Marília Gabriela, do TOTUS e tal. Eu falei, cara, o que é TOTUS, né? Foi a primeira vez, acho que eu fui para a Zona Norte na minha vida, porque eu não sou nem de São Paulo, eu sou baiana, na verdade. Olha só. Então, apesar de estar muito tempo em São Paulo, eu acho que eu nunca tinha ido para a Zona Norte, né? Então, de repente, veio a TOTUS na minha vida. A TOTUS, ela cresce em uma velocidade que me assusta. O marketing, quando eu entrei no marketing, imagina. Quando foi? Eu entrei em 2011. Tá. Era muito recente, redes sociais, marketing digital. Verdade, estava tudo começando na internet. Né? Então, eu pude criar do zero tudo para a TOTUS, né? Eu fiz o rebranding da TOTUS em 2014. A TOTUS cresceu muito, a gente comprou empresas gigantes depois disso também. Ela foi crescendo, a gente construiu uma sede própria, né, em 2017 para 3 mil pessoas, gigante na Braskem. E é uma empresa que me deu espaço e liberdade, sempre acreditou em mim. Eu não vi na TOTUS, não sei se isso também tem a ver com o clima de tecnologia, em que as coisas são mais leves, mais fluidas, onde o errar faz parte da tecnologia. É verdade. Eu nunca me senti tolhida, eu sempre tive espaço, eu sempre tive as minhas ideias aceitas e inclusive estimuladas, né? Então eu entrei no marketing e estou no marketing como a principal liderança desde então. Eu sempre tive espaço e liberdade.
E como a TOTVS muda muito, eu sinto que eu não caio na mesmice. Eu falo que de tédio eu não morro na TOTVS. Pode morrer de trabalho, mas de tédio não. E aí surge um podcast, aí surge um site novo, aí tem... O marketing é uma coisa que muda tanto, né? Eu acho que a gente tem que ficar sempre atento ao que está acontecendo. Sempre testar o que vem de novo. Agora tem o TikTok, agora tem uma rede social nova. Agora... E a gente ir testando, mas sem nunca esquecer que o Brasil... que as empresas estão em estágios diferentes no Brasil inteiro. Que a empresa da Faria Lima, que essas que eu citei, o Itaú, não é exemplo de empresa nacional quando você pensa em volume. A maioria está em estágios diferentes de transformação digital. Não dá para você querer impor que todo mundo funciona do mesmo jeito. Então, acho que o divertido de uma empresa nacional e de uma empresa B2B é que eu posso fazer tudo de marketing. Tudo. Eu vou fazer de um evento a uma rede social, uma campanha publicitária, assessoria de imprensa, tudo eu posso fazer. Realmente, é uma Disneylândia para o setor. Muito bom. Diana, foi um prazer enorme te receber aqui. Parabéns pela carreira, parabéns pelo destaque e pela liderança da TOTVS. Nota 10. Muito obrigada.